para mais vídeo. E agora vai ser duas historinhas. Eu acabei apagando uma que eu fiz, eu tive que repetir bastante vezes alguma coisa com você, mas já tive daí no canal, então eu quero te dar um vídeo. Sente-se, pois para ouvir a minha história é melhor estar sentado. Você já passou por alguma situação assustadora na vida? Pois vou lhe contar o que aconteceu comigo e com os meus amigos quando fomos para uma floresta. Deus do céu, eu fico arrepiado só de dizer a palavra floresta. Eu sou o Jaime, e esta é a experiência mais horrível que já tive. Tudo começou como naqueles clássicos filmes de terror. E a gente até fazia brincadeiras com isso. Eu era adolescente e morava em uma pequena cidade rodeada de árvores. Claro que eu e meus amigos estávamos absolutamente acostumados com a floresta que ficava perto do nosso bairro, já que íamos lá desde que éramos crianças. Um de nós faria 16 anos em junho e resolvemos comemorar acampando sozinhos na floresta, sem os adultos. Não havia motivo para ter medo. Nós conhecíamos o lugar para onde estávamos indo como se fosse a palma da nossa mão. Então, depois de um dia de caminhada na floresta, nós 5, 3 meninos e 2 meninas, montamos nossas barracas em uma clareira. Preparamos alguma coisa para comer e depois ficamos sentados ao redor de uma fogueira, jogando conversa fora. Já estava bem escuro e, para completar, um de nós resolveu contar uma história de terror. Ele falou que um grupo de jovens foi passar a noite na floresta. Aí coisas estranhas começaram a acontecer. E eles descobriram que estavam sendo perseguidos por uma bruxa malvada. Peraí, irmão. Você tá recontando a história da bruxa de Blair? Ah, fala sério, todo mundo já viu esse filme. Nós rimos muito dele por ele não ter conseguido nos assustar nem um pouquinho sequer. Mas resolvemos parar de contar essas histórias de terror, pois já estava tarde e era hora de ir dormir. Eu acordei com um barulho estranho vindo lá de fora. Parecia uma rima infantil falada por uma menina. Eu olhei pro relógio e bufei. Eram 3 da madrugada. Por que cargas d'água as minhas amigas estavam acordadas a esta hora da noite? Muito irritado, olhei para fora da barraca e vi que todos também estavam olhando para saber quem estava dizendo aquilo. Inclusive as meninas. E a rima continuava vindo da floresta, não muito distante de nós. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Eu senti arrepios que começavam nas costas e subiam para os cabelos. Que diabos era aquilo? Nos reunimos ao redor da fogueira de novo, todos unidos, perto um do outro, enquanto ouvimos aquela voz terrível se afastar. Nós não éramos heróis de filmes de terror, então não tivemos o menor desejo de ir para a floresta explorar. Nós pensamos que talvez aquilo fosse uma pegadinha de alguém, já que muita gente sabia para onde estávamos indo. Mas se fosse uma pegadinha, era estranha pra caramba. Na escuridão, sem uma tocha nem nada, cantando rimas infantis. O dia amanheceu e nós não conseguimos dormir. Assim que o sol nasceu, resolvemos que já havíamos respirado quantidade suficiente de ar fresco e que tudo o que queríamos era ir para casa. Nós estávamos arrumando as coisas quando um dos meninos disse: "Olha só essa árvore! Jesus!" Ele estava apontando para uma árvore ali perto. Havia um X enorme, talhado no tronco dela. Ninguém se lembrava de ter visto isso no dia anterior. Agora nós estávamos morrendo de medo e tentamos nos convencer de que estava lá antes. E que tudo o que queríamos era ir para casa. Nós estávamos arrumando as coisas quando um dos meninos disse: "Olha só essa árvore! Jesus!" Ele estava apontando para uma árvore ali perto. Havia um X enorme, talhado no tronco dela. Ninguém se lembrava de ter visto isso no dia anterior. Agora nós estávamos morrendo de medo e tentamos nos convencer de que estava lá antes. Nós é que não tínhamos notado. Enfim, sentimos uma vontade incontrolável de ir para casa, pois parecia que alguma coisa estranha estava acontecendo naquela floresta. Então corremos da clareira para a trilha que conhecíamos bem e que nos levaria de volta para casa. Depois de andar por meia hora, uma das meninas disse: "Gente, eu não tenho a mínima ideia de onde estamos. Vocês têm?" Aí é que estava o problema. Nenhum de nós tinha. Nós tínhamos tanta certeza de que todos os outros conheciam o caminho e os celulares não davam sinal lá também. Nos perdemos em uma floresta que conhecíamos, em uma trilha que tínhamos percorrido no dia anterior. Aí nos desesperamos e começamos a discutir sobre que direção tomar, quando um dos meninos disse: "Ei, olha, tem outro X naquela árvore ali." E lá estava ele, recém-talhado. Deus do céu! Todos nós gritamos e saímos correndo daquele lugar, sem nem pensar na trilha. Estávamos absolutamente em pânico,
E a conclusão de que estávamos totalmente perdidos não ajudava. Depois de algum tempo, conseguimos nos acalmar e começamos a pensar em qual direção nossas casas estavam. Escolhemos uma direção que parecia ser o norte e seguimos por lá. Nós andamos e andamos e andamos, mas a floresta parecia não acabar. As meninas começaram a chorar e nós, meninos, estávamos prestes a fazer isso. Nós devíamos voltar para casa às 3 da tarde e já eram quase 4. Nossos pais já deviam estar preocupados pensando onde tínhamos nos metido. Quem sabe eles sairiam para nos procurar. Ficamos apavorados só de pensar que teríamos que passar outra noite naquela floresta amaldiçoada. Já eram quase 6 horas quando chegamos a outra clareira e resolvemos fazer uma pausa para descansar daquela longa caminhada. O sol já estava quase se pondo, então era mais seguro ficar por lá para passar mais uma noite, mesmo morrendo de medo dessa ideia. Nos dividimos procurando pelo melhor lugar para armar as barracas, quando uma das meninas nos chamou com a voz trêmula. Pessoal, venham cá! Ela estava apontando para uma coisa que nos fez congelar. Havia restos de uma fogueira, um círculo queimado que ainda estava quente. E o pior, ele estava rodeado por pequenos montes de pedras, colocadas uma em cima da outra. Simples pilhas de pedras. E a árvore mais próxima estava decorada com mais um X. Parecia mais um lugar onde eram feitos rituais do que uma simples fogueira. Desta vez nós gritamos como os personagens de filmes de terror e saímos correndo sem saber para onde ir. O importante era ficar longe daquele lugar. A única coisa que sabíamos é que precisávamos ficar juntos para conseguirmos sobreviver. Nós corremos e corremos e eu nunca senti tanto terror como naquele dia. Desta vez, não conseguimos nos acalmar e simplesmente corremos o mais rápido que podíamos, sem pensar muito e trocando apenas frases curtas. Aí, de repente, quando o último raio destruiu de casa, vocês provavelmente estavam andando em círculos. Quando voltamos para casa, contamos tudo para os nossos pais. Todos ficaram surpresos, já que não reconheciam os lugares que descrevemos e nunca tinham ouvido falar que alguma coisa estranha tivesse acontecido na floresta. Agora nós preferimos não falar sobre aquela caminhada e esta é a primeira vez que eu estou contando esta história em detalhes para alguém. E pode acreditar, desde esse dia eu nunca mais voltei à floresta e nem sei se algum dia terei coragem de fazer isso. Eu tenho certeza de que essas coisas acontecem mesmo